É isso aí, pessoal. Voltamos então, dando sequência aqui, muitas e muitas questões da Fundação Carlos Chagas para deixar você aí no ponto de ir para gabaritar. Vamos sonhar alto? Você acha que não tem condições não? Eu acredito em você. Com a quantidade de questões que nós estamos fazendo aqui no curso, eu tenho certeza que o seu nível de relacionamento aqui com a banca está melhorando, não é? Então vai dar certo no momento mais importante, que é o momento da sua prova. A gente vai continuar então dentro dessa aula, trabalhando com as questões de regra de três composta. Acompanhe comigo aí esse enunciado que foi de prova do TRF da segunda região. Esse enunciado foi do concurso de 2012, que na ocasião tinha sido então organizado pela FCC. Vejam como que eles colocaram. Suponha que pelo consumo de energia elétrica de uma máquina que durante 30 dias funciona ininterruptamente 8 horas por dia, paga-se o total de R$ 288. Se essa máquina passar a funcionar 5 horas por dia, a despesa que ela acarretará em 6 dias de funcionamento ininterrupto será de... Então temos aqui as alternativas. Vamos comigo identificar as grandezas. Os enunciados de questão de regra de três composta eles são bem evidentes, né? Porque os caras apresentam para a gente um primeiro panorama e depois trazem um panorama alterando ali alguns valores de algumas grandezas. Então, não tem muito como errar, não tem muito como ficar na dúvida, né? Poxa, mas isso aqui é uma questão de quê? Os enunciados de regra de três composta costumam ser bem diretos. Então, cabe a você do outro lado identificar quais são as grandezas. Nesse caso, nós temos então a grandeza tempo, visto que ele fala aqui de 30 dias, a grandeza horas por dia e o total em reais pago. Então tá aqui, olha, dias, horas por dia e o total. Então vamos lá. Durante 30 dias, trabalhando 8 horas por dia, paga-se R$ 288. A máquina vai passar a funcionar durante 5 horas por dia. E ele quer saber então qual que vai ser o gasto. Percebam aqui que em todas as alternativas nós temos valores em reais, então ele quer saber qual que é o gasto que nós vamos ter em 6 dias. Com essa redução aí do consumo diário, passando de 8 para 5. Então vem comigo e vamos no piloto automático. Qual que é a grandeza que está mandando aqui? A grandeza que está mandando é o valor pago pela conta de energia. É a grana aqui, né? Tem a ver com o valor em reais. Esta grandeza, como eu sempre combino com vocês, vou colocar como se ela fosse aumentar. Então eu vou imaginar que eu estou pagando mais. A minha conta de energia, por algum motivo, ficou mais cara. Qual que é a relação, então, que existe entre o valor pago e o número de dias de utilização de energia elétrica? Eu pago mais caro por ter usado energia por mais dias ou eu pago mais por ter usado menos dias? Com certeza, eu tenho uma conta mais cara se eu utilizar energia elétrica por mais dias. Concordam comigo? E qual que é a relação que vai existir entre o preço pago e o consumo diário? Porque ali a gente fala então de horas por dia. Será que eu estou pagando mais pela conta de energia elétrica por estar consumindo mais horas de energia por dia? Ou eu estou pagando mais caro por estar consumindo menos horas de energia por dia? Com certeza, mais. Concorda? Eu pago mais caro porque, naturalmente, eu consumo energia por mais horas por dia. Então, poxa, Bruno, mas pode acontecer isso, cara? Eu posso ter uma situação em que todas as setinhas fiquem no mesmo sentido da que eu estabeleci para o X? Claro que sim. É uma situação, tudo bem, que não é realmente o mais comum, mas a gente vai ver que também não deixa de acontecer em provas, como está aqui um exemplo. É uma situação em que, dada a minha grandeza X, eu percebi que todas as demais são diretamente proporcionais. Mais uma vez eu vou falar, não achem que essa seta ficou para cima, ou não tentem encontrar algum erro no fato de que a seta ficou para cima, tendo em vista que do 30 passou para o 6. Ah, do 30 para o 6 diminui. Olha, não vou nem ficar falando mais nisso com vocês. Não existe aqui a necessidade de você observar os números
Tanto que eu não jogo para vocês uma análise com base nos números. Eu sempre faço uma análise com base nas grandezas. Então, vou optar por sair dessa vez através daquele primeiro método, que é aquele em que a gente isola o x. Mas se você quisesse usar o método da cruz, já estaria até pronto, né? Porque aqui você não teria que inverter nada. Pelo método da cruz, só para constar, você poderia passar a cruz pegando a linha e a coluna do x. Então, você colocaria no numerador todos os números que ficaram sobre a cruz, ou seja, 6, 5 e 288, e no denominador todos os números que ficaram fora da cruz, o 30 e o 8. Então aqui pode fazer desse jeito, ou podemos fazer assim também. Isole o x, então eu coloco lá, olha, 288 sobre x, que tem que ser igual a 30 sobre 6 vezes 8 sobre 5. O que a gente faz aqui? Vamos simplificar o que dá para fazer aqui, olha. Se eu quiser, eu posso cortar o próprio 30 com 6. 30 por 6 vai dar 5, 6 por 6 vai dar 1. Posso simplificar também o 5 com 5. 5 por 5 vai dar 1, 5 por 5 vai dar 1. Se quisesse, já de uma vez, poderia simplificar o 288 com o 8, não há problema algum, visto que eles estão em lados diferentes, mas apesar de estarem em lados diferentes, eles estão numa mesma linha, tanto o 288 quanto o 8 estão no numerador. Vou fazer assim só para mostrar para vocês isso que eu estou falando, tá? Vou simplificar aqui, ó, o 288 com o 8. O 288 por 8, tem só que ver se dá para dividir, mas acho que dá, né? O 28 por 8 vai dar 3, isso, ó. 3 vezes 8 vai dar 24, e aí vai sobrar 4. 48 por 8 vai dar 6, e aqui sobra 0. Então, se eu quisesse, eu poderia ter simplificado desse jeito. Viram o que eu fiz ali? Números em lados diferentes da igualdade, como eles estão numa mesma linha, 288 é divisível por 8, dá 36. 8 também é divisível por 8, dá 1. Então, pronto. Eu acabei chegando à conclusão de que 36 sobre x tem que ser igual a 1 sobre 1, logo o nosso x teria que ser igual a 36. Como aqui o meu x tem a ver com grana, significa então que o cara pagaria aqui R$ 36,00 pela conta, e aí os R$ 36,00 estavam indicados para vocês aqui, então, olha, lá na letra A. Ok? Pronto. Está feito, então, mais essa questãozinha de regra de 3 composta aqui no nosso curso. Vamos seguir? Venham comigo, venham comigo. Olha a próxima chegando aí, ó. Questãozinha de analista, na verdade, cargo específico aí de administrador de empresas, concurso do metrô de São Paulo. O enunciado veio dizendo o seguinte: para inaugurar no prazo a estação XYZ do metrô, o prefeito da cidade obteve a informação de que os 128 operários de mesma capacidade produtiva, contratados para os trabalhos finais, trabalhando 6 horas por dia, terminariam a obra em 42 dias. Como a obra tem que ser terminada em 24 dias, o prefeito autorizou a contratação de mais operários e que todos os operários já contratados e as novas contratações trabalhassem 8 horas por dia. O número de operários contratados, além dos 128 que já estavam trabalhando, para que a obra seja concluída em 24 dias, foi igual a... E aí nós temos aqui então essas alternativas: 40, 16, 80, 20 ou 32. Vamos comigo? Então me ajude aí. Quais são as grandezas? As grandezas são operários. Depois temos a grandeza horas por dia. E temos também a grandeza dias. Ok? Então tá aqui, ó. Com 128 operários trabalhando 6 horas por dia, eles precisariam de 42 dias. Depois, como a obra tem que ser terminada em 24 dias, e o enunciado cita aqui que eles vão passar a trabalhar 8 horas por dia,
ele quer saber então quantos operários que vão ser contratados além dos 128, ok? Então tá aqui. Um detalhe que é sempre importante mencionar também é o seguinte, Brunão, cara, às vezes eu coloco numa ordem diferente da sua, igual você colocou aí operários, horas por dia e dias, eu coloquei dias, operários e horas por dia, eu troquei a ordem das grandezas. Tem algum problema? Problema nenhum. Como de qualquer maneira quem vai mandar é a grandeza que tem o X, independentemente de onde você colocar operários, se você colocou operários no início, no meio, no fim, de qualquer maneira é a partir dessa grandeza que você vai raciocinar as outras. Então, não tem problema nenhum a questão da ordem não, tá? Então, conforme eu já falei, a grandeza que está mandando nesse exercício é a grandeza operários, é ela que tem o X. Então, nela eu vou colocar a setinha para cima. Tá aqui, olha, operários, eu vou colocar a setinha para cima. Então, vou comparar, se liguem, vou comparar operários com a quantidade de horas por dia. Então, aqui, se eu for comparar operários com horas por dia, se for para eu pensar em dias, eu penso que essa grandeza se manteve constante, que o número de dias que eu tenho, que eu tinha, eu continuo tendo. Eu tenho mais operários. O tempo para executar a obra é o mesmo, mas eu tenho mais operários. Eu quero saber então o seguinte, se eu tenho mais operários, o que acontece com a quantidade de horas por dia que eu preciso que esses operários trabalhem? Se eu tenho mais operários trabalhando para mim, eles têm que trabalhar ainda mais horas por dia ou eu posso diminuir o número de horas que eles trabalham por dia? Bom, com certeza eu posso diminuir o tempo de trabalho deles diário. Tem mais pessoas trabalhando para mim, então não tem por que eu ainda colocar eles para trabalharem mais. Então, se eu tenho mais pessoas, se eu tenho mais operários, o número de horas que eles trabalham por dia pode diminuir. Significa, então, que operários e horas por dia são duas grandezas o quê? Duas grandezas inversamente proporcionais. O que mais que nós temos com relação a operários? Agora vocês vão comparar para mim operários com dias. Então, se vocês vão comparar para mim operários com dias, vocês vão esquecer aqui a quantidade de horas por dia. Então, a gente vai pensar o seguinte, se eu tenho mais operários trabalhando para mim, com mais operários trabalhando, a minha obra vai ficar pronta em mais dias ou menos dias? Qual é a relação que existe entre a quantidade de operários e o tempo gasto para executar a minha tarefa? Bem, com certeza, se eu tenho mais pessoas trabalhando para mim, significa que menos dias eu vou gastar para terminar a tarefa. Significa, então, que estas duas grandezas aqui também são o quê? São inversamente proporcionais. Operários e dias são duas grandezas inversamente proporcionais. Bem, desta forma, se eu optar dessa vez por trabalhar com o método da cruz, como que eu faço? Com o método da cruz, lembre-se, vocês não precisam isolar o x, nada disso, é só inverter todas as razões associadas às grandezas que tenham ficado no sentido contrário ao da grandeza que você definiu como x. Como o meu x foi operários e a setinha estava para cima, todas as grandezas que estiverem com a setinha para baixo eu preciso inverter. Foi o caso de horas por dia, onde ao invés de escrever 6 sobre 8, eu vou escrever 8 sobre 6, e também a grandeza dias, que ao invés de escrever 42 sobre 24, eu vou escrever 24 sobre 42. Chama-se método da cruz, porque eu vou ver surgir uma cruz que tem que passar benzendo o x. Tem que passar, então, pela linha do x e pela coluna do x. Onde esse x estiver, ele passa a ser a minha referência. E os valores que ficarem sobre a cruz devem ser apresentados no numerador. Significa, então, que o meu x vai valer 128 vezes 6 vezes 42 sobre 8 vezes 24. Os valores que ficam fora da cruz vêm para o denominador, 8 vezes 24. Com isso, o nosso x, então, seria numericamente igual a... Vamos começar a passar aqui a régua fazendo as nossas simplificações. Acompanhe comigo aí, ó.
O 6 e o 24, 6 por 6 vai dar 1, 24 por 6 vai dar 4. Se eu quiser, eu vou optar por simplificar aqui o 128 com o 4, ok? O 128, se eu fosse dividir por 4, daria 32. 128 dividido por 4 dá 32. 4 dividido por 4 dá 1. Poxa, Bruno, mas aí você viu que dava para dividir pelo próprio 4 e tal, mas aí eu dividi por 2, não tem problema. As simplificações elas podem seguir por caminhos diferentes. Às vezes eu simplifico por um valor maior, mas você vai simplificando passo a passo, não há problema algum. E lembrando que a simplificação nem é obrigatória. Se você quisesse multiplicar todos os números do numerador, todos os valores do denominador e a partir daí efetuar a divisão final, está tudo valendo. Do jeito que eu estou fazendo aqui então, eu cheguei em 32, né? Porque aí eu simplifiquei o 128 por 4, deu 32, aí agora daria para a gente simplificar aqui, olha, o 32 com 8. 32 por 8 vai dar 4, 8 por 8 vai dar 1. Bom, o que sobrou para a gente aqui então? Sobrou para mim 4 vezes 42. E aí 4 vezes 42 tem que dar 168. Então significa que da forma que foi proposto agora, se esses funcionários tiverem que trabalhar 8 horas por dia e entregarem a obra em 24 dias, a prefeitura precisaria ter 168 operários trabalhando. Só que a questão não quer saber o número de operários total, ele quer saber o número de operários contratados. Além dos 128, olha como que aqui o enunciado não deixou margem para dúvida, além dos 128, quantos que foram contratados? Então a nossa resposta final tinha que ser 40, concorda? Dos 168 que teriam que estar trabalhando, 128 já faziam parte. Então, significa que 40 foram contratados e, com isso, o nosso gabarito correto, então, acaba sendo a letra A. Pronto. Está feita aqui, então, mais essa questãozinha com vocês. E não para não, que é um assunto importantíssimo, que tem enormes chances de sempre aparecer na sua prova. Então a gente tem que treinar. Tem que treinar e vamos treinar com boas referências. Olha essa questãozinha que está aparecendo aí. É uma excelente referência para vocês. Foi prova de TRT da 4ª região, TRT do Rio Grande do Sul, provinha aplicada em setembro de 2015 pela Fundação Carlos Chagas. Olha o que veio dizendo. Para produzir 900 catálogos, cada um de 240 páginas, uma gráfica consome 250 kg de papel. Se os catálogos produzidos tivessem 180 páginas cada um, o número de catálogos que poderiam ser produzidos com 780 kg de papel seria igual a... E aí nós temos aqui então estas alternativas. Vamos com calma aqui então. Eu preciso que vocês identifiquem para mim aqui então quais são as grandezas que nós temos. Veja se está claro para vocês. Nós temos aqui a grandeza catálogos. Deixa eu passar aqui para a próxima página. Nós temos então a grandeza catálogos. O que mais? Ó? Nós temos a grandeza páginas. E temos a grandeza quilogramas de papel. Então tá assim, olha. Para produzir 900 catálogos, cada um de 240 páginas, esta gráfica consome então 250 quilos de papel. Se os catálogos produzidos tivessem 180 páginas, cada um, o número de catálogos, então a nossa grandeza X aqui tem a ver com o número de catálogos, o número de catálogos que poderiam ser produzidos com 780 kg de papel seria igual a... E aí temos aqui então as alternativas. Vamos comigo? Qual que vai ser a grandeza que vai mandar nessa questão? A grandeza que manda é a grandeza catálogos. Eu vou imaginar então que de alguma forma
eu preciso aumentar a quantidade de catálogos. E vou comparar primeiro catálogos com páginas e depois eu vou comparar catálogos com a quantidade de quilos de papel necessários para produzi-los. Olha, muito cuidado sempre com as interpretações. Se vocês querem comparar catálogos com páginas, se vocês forem enfiar quilogramas de papel nesta análise, lembrem-se que então quilogramas de papel tem que ficar mantido. Como assim, Brunão? Vejam, você quer comparar para mim a quantidade de catálogos que vocês produzem com a quantidade de páginas que nós vamos ter. Então, se você quer comparar para mim catálogos com páginas, você vai imaginar que uma quantidade de papel que você já tinha, você vai manter. Então é por isso que a gente fala que é como se a gente excluísse essa grandeza. Mas o excluir a grandeza tem a ver com o fato de que ela vai se manter inalterada. Então, cuidado principalmente com a comparação dessas duas, que foi onde muita gente errou. Pensa comigo o seguinte: se eu quero aumentar a quantidade de catálogos, o que vai acontecer com a quantidade de páginas que a gente vai ter? Muitos alunos acabaram pensando o seguinte: Bruno, quanto mais catálogos eu tiver, mais páginas eu vou ter. Mas não. Olha, se a quantidade de papel é a mesma, se eu vou aumentar a quantidade de catálogos, consequentemente, o que vai diminuir é a quantidade de páginas. Porque a terceira grandeza, você sempre imagina que ela se mantém constante, que ela se mantém inalterada. Então você não pode mexer na quantidade total de papel que você tem. Se você não pode mexer na quantidade de papel e ao mesmo tempo você quer aumentar a quantidade de catálogos, então não tem jeito. Esses catálogos vão ter que sair mais fininhos, vamos dizer assim, eles vão ter que sair com menos páginas. Então aqui, catálogos e páginas são duas grandezas o quê? São duas grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior for a quantidade de catálogos, menos páginas eles teriam que ter. E agora você vai comparar para mim catálogos com a quantidade de quilogramas. E é como se então a quantidade de páginas desses catálogos se mantivessem as mesmas. Ah, mas quantas páginas? Não sei, mas é como se a quantidade de páginas fosse se manter igual. Então pensa comigo, eu quero produzir mais catálogos. Para produzir mais catálogos, eu vou precisar de mais quilogramas de papel ou menos quilogramas de papel? Eu não estou olhando para números, eu estou perguntando para as grandezas. Então vamos lá. Quanto mais catálogos eu tenho, naturalmente, mais quilogramas de papel eu vou precisar. Então, significa que essas duas grandezas aqui são duas grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Feito isso, é só partir para o abraço. Opte por um dos métodos que eu apresentei para vocês aqui, se é que vocês estão usando algum dos métodos que eu apresentei, porque pode ser que você utilize algum outro diferente, porque existem também outras saídas. Aqui é para que não fique embolando muito, porque tem hora que muita opção acaba atrapalhando. Então por isso que eu gosto de trabalhar com essas duas. Dessa vez, nesse exercício, eu vou optar por isolar o x. Então eu vou colocar para vocês que 900 está para x, assim como se o meu x é a referência e se a seta dele está para cima, tudo que tiver no sentido contrário ao dele eu inverto. Então ali na grandeza páginas eu vou inverter, vou colocar 180 sobre 240 e a grandeza quilogramas eu posso manter o 250 sobre o 780. Então cuidado aqui agora com as contas, porque também é um outro perigo que a gente sempre corre de vocês montarem às vezes tudo certo, mas errarem na matemática básica. Então se concentrem aqui nos cálculos, e é por isso que é importante vocês sempre treinarem fazendo essas continhas na mão. Para começar, eu vou cortar então um zero do 180 com um zero do 240, um zero do 250 com um zero do 780. O que mais que se eu quiser eu posso simplificar? Vai acompanhando aí comigo, olha. Concorda comigo que eu posso cortar o 18 e o 24? Fala só para mim por quanto que você acha que dá para dividir. Ah, Brunão, 18 e 24 eu posso dividir por 3, né? Isso, não resta dúvida. Mas concorda comigo que eu posso dividir também por 6, caso eu tivesse enxergado? 18 por 6 daria 3 e 24 por 6 daria 4. Tá aqui. O que mais que eu posso simplificar? Tem aquele 3 ali com o 78 que está embaixo dando sopa. 78 pode simplificar por 3. Então aqui, olha, 3 dividido por 3 vai dar 1. E o 78 dividido por 3 vai dar 2, vai dar 26. Não é? Isso, 26.
que mais que a gente pode fazer aqui? Olha, do jeito que tá, não tem muita simplificação aqui agora não, né? Daria para simplificar dependendo 900 com 25, mas eu vou deixar assim mesmo, ó. Vou colocar para vocês aqui o seguinte, 900 sobre x, eu vou deixar igual a, em cima, 1 vezes 25, eu vou deixar como 25, e embaixo eu teria o 4 vezes 26, que eu vou colocar aqui, o resultado disso é 104, tá? Vou multiplicar cruzado do jeito que está aqui mesmo. Então, vou deixar indicado que 25x vai ter que ser igual a 900 vezes 104. E com isso, o nosso x, então, seria 900 vezes 104 dividido por 25. Ó, o 900 e o 25, você pode ir simplificando, dá para dividir por 5 e tudo mais. Vou deixar assim mesmo, ó. Só colocar aqui a continha para vocês. 900 vezes os 104, a gente acabaria encontrando 93.600, tá? E aí esse 93.600, do jeito que eu fiz aqui, eu deveria dividir por 25. 93.600, se a gente for dividir por 25, a gente tem que encontrar 3.744. Independentemente de qual tenha sido aí o seu passo a passo, a nossa resposta para a questão então era essa, olha, 3.744, e aí o 3.744 estava indicado aqui na letra C, para quem fez então essa prova aí do TRT do Rio Grande do Sul, ok? E olha, mais uma vez, é uma questão de regra de 3 composta, que é um assunto teoricamente básico. É um assunto que vocês aprendem quando vocês estão lá na 6ª série do ensino fundamental. Então, quando a gente tem lá, hoje é o que eles chamam de 7º ano, né? Quando a gente tem 12, 13 anos. Mas olha, é uma questão que foi para o cargo de analista e que eu imagino que alguns de vocês possam ter vacilado, principalmente por conta da interpretação da relação de proporcionalidade entre catálogos e páginas. Então, não é porque o assunto é de um conhecimento básico que a banca vai cobrar de forma básica e elementar. É isso que ainda engana muita gente nas provas da Fundação Carlos Chagas. Então, fiquem sempre ligados e fiquem comigo. Eu vou encerrar essa aulinha por aqui. A gente volta na sequência, na nossa maratona de questões FCC. Brunão, são muitos exercícios, professor, são muitas aulas, é isso aí, não vamos reclamar não. A gente poderia estar reclamando se fossem poucas aulas e poucos exercícios. Reclamar que tem muita aula, que tem muito exercício, não admito. Quero você aí do outro lado colocando a mão na massa comigo, vamos, que é só assim que a gente acaba aprendendo matemática e raciocínio lógico. É chato, tem hora que é, mas lembra da remuneração, lembra onde você quer chegar, lembra da sua estabilidade e o que essa estabilidade vai trazer não só para você, como também para sua família. Então, é atrás de um sonho, atrás de um objetivo que você está indo, não é? Então vamos juntos que eu estou aqui te fazendo companhia, eu não te abandono não, tá bom? Forte abraço para vocês, tudo de bom e até mais.